Glórias e louvores àquele que era, que é e para sempre será nosso bendito Deus. Começo de ano letivo. Muita gente feliz, depois de ter estudado muito, conseguiu a aprovação no vestibular e agora pode cursar a sua faculdade. No programa de hoje, refletimos sobre o vestibular do céu. O que é preciso fazer para ser aprovado para a vida eterna? Chegou a hora, está no ar, Além dos Fatos. Estamos juntos mais uma vez. E você aí, como é que está? Tudo bem? Tudo azulzinho? Você está aí de boa na lagoa? Como é que estão as coisas? Eu estou muito feliz pela oportunidade de mais uma vez apresentar Além dos Fatos e poder lhe comunicar a palavra do Senhor. Como sempre digo, muito obrigado por sua companhia, seja de noite ou de dia. Você que está assistindo nessa quinta-feira à noite ao vivo ou você que está vendo a reprise na sexta-feira de manhã ou no sábado de manhã, é bom ter a sua companhia. Muito obrigado mesmo porque você escolheu, porque você preferiu estar com a Novo Tempo, o canal da esperança. Eu tenho aqui abraços, como sempre, não é? Quero abraçar a Lídia Jaime, de Guarujá, São Paulo. Também a Maria Amélia, José Cavalcante, Marcelo Rodrigues, uma família de Tubarão, em Santa Catarina. E ainda o Doni Paulo, de Toledo, no Paraná, e o José Nilson, do Rio de Janeiro, capital. Mas é claro, esses representam todos os telespectadores do programa Além dos Fatos nesse momento. Sinta-se completamente abraçado por nós, não só por mim, mas por toda a equipe que trabalha para realizar o Além dos Fatos. A sua audiência, a sua companhia, a sua presença, seu carinho para conosco, isso tudo para nós é uma grande motivação. Que Deus continue cada dia mais abençoando a sua vida. E a gente convida você a interagir sempre conosco através das nossas redes sociais. Pode ser pelo Facebook, ou então você pode entrar na nossa rede social do Instagram, ou então no canal do YouTube, para que você possa rever os nossos programas, compartilhá-los, e está tudo aí disponível, tá bem? Eu tenho também presente para você. Como sempre, aqui no Além dos Fatos a gente oferece uma revista que é em realidade um maravilhoso estudo bíblico. É a revista Verdades para o Tempo do Fim. Se você ainda não tem essa revista, peça logo que a gente lhe manda. Vai chegar em sua casa aí gratuitamente pelo correio, tá bom? É só você entrar no blog do programa Além dos Fatos, que é novotempo.com/Além dos Fatos. Preenche um cadastrozinho rápido e a gente manda para você pelo correio. Ou então você pede pelo telefone, se preferir, no horário comercial. O nosso DDD é 12 e aí 21 27 31 21. É presente mesmo. Milhares de pessoas pelo Brasil afora já pediram, já receberam, têm estudado a revista e o objetivo da revista é ajudar você a compreender melhor a Santa Bíblia. Por isso, peça a sua revista e a gente lhe manda com muito carinho. Como eu disse há pouco, início de ano letivo, muita gente aí pelo Brasil afora feliz da vida, outros tristes, não é? A verdade é essa, alegrias de uns, tristezas de outros, porque os que estão felizes, naturalmente, porque foram aprovados no vestibular e já podem cursar a sua tão almejada faculdade. Veja a matéria. Chegou o momento da recompensa pelas longas horas de estudos e dedicação por parte dos alunos ingressos nas faculdades neste ano. As principais universidades do país divulgaram nos últimos dias as listas dos aprovados no vestibular 2017. São milhares de estudantes disputando uma vaga para um curso superior no Brasil. O candidato deve ficar atento às listas de chamada, para não perderem a data de matrícula. Mas o que é alegria de uns se torna decepção para outros que terão que estudar um pouco mais para ingressarem no curso tão almejado. O Ministério da Educação informou que foram disponibilizadas só no primeiro semestre do ano 238.397 vagas em instituições públicas de ensino superior, através do SISU.
Para ter direito a uma vaga, o estudante precisa lembrar que, além do SISU, o Enem também é critério para o financiamento estudantil, FIES, e para o programa Universidade para Todos, o ProUni. Quem se dedicou aos estudos está feliz com o resultado. Era o grande sonho, né? Que era passar por uma universidade pública ou uma federal, qualquer que seja pública. Agora é preciso organizar o tempo, pois a jornada de estudos está apenas começando. Você sabe que, pensando nesse assunto aí hoje, eu me lembrei do meu tempo de estudante e o vestibular que eu prestei. Na verdade, eu só fiz um vestibular e já fui logo aprovado. Olha aí, que tal, hein? Não é fraco não. Se bem que eu tenho que admitir para você que as coisas não foram muito difíceis para mim. Primeiro que foi numa faculdade particular. E a particular em relação à pública é, de fato, bem mais fácil da gente entrar. E outro aspecto, não tinha tanta concorrência. Eram 3 candidatos para uma vaga. Há outros vestibulares por aí que são muito mais concorridos, né? Então, no meu caso era assim, 3 candidatos para uma vaga, faculdade particular, mas eu estava muito inseguro, porque eu não me sentia assim bem preparado. Na verdade, eu fiz o meu ensino médio quase todo à noite. Eu trabalhava durante o dia, estudava à noite e tenho que confessar que não estudei muito. Foi assim, como a gente diz na linguagem popular, eu fui empurrando com a barriga. Não fui reprovado em nenhum dos 3 anos do ensino médio, mas não fiz o meu melhor. Eu realmente estava muito cansado à noite. Olha aí a desculpa, não é? Então, quando eu fui prestar vestibular, eu não me sentia preparado. Eu achava que eu ia ser reprovado. E eu me lembro muito bem que depois das provas, chegou o dia do resultado. Naquela época não era comunicado por internet, a gente tinha que ir lá na faculdade e ver um mural bem grande, eles colocavam as listas lá dos aprovados e lá fui eu olhar. Quando bati o olho e vi o meu nome, eu não acreditei. Eu pensei assim, não, essa aqui deve ser a lista dos reprovados. Aí eu voltei e perguntei para um colega, meu nome está ali. Ele disse, então você passou. Eu disse, não, mas ali deve ser dos reprovados. Olha o pessimismo. Ele disse, não, eles não põem lista de reprovados, eles só põem listas de quem passou. E eu olhei de novo e lá estava o meu nome estava entre os primeiros. Aí eu voltei para o meu amigo e disse assim, não, deve ter alguma coisa errada. Ele disse, por quê? Eu falei, porque eu estou entre os primeiros. Se eu passei, eu devo estar entre os últimos. Aí ele foi lá olhar comigo e de fato o meu nome estava entre os primeiros. Mas depois eu percebi a razão, é que em realidade a lista estava em ordem alfabética. Não era por pontuação. E como a letra G é uma das primeiras, não é? De Gilson, então eu estava lá entre os primeiros. Mas não importa se entre os primeiros ou os últimos, o fato é que eu passei. E eu fiquei assim, radiante, fiquei feliz da vida. Por isso que eu entendo aqueles que foram aprovados e que agora podem cursar a faculdade, a alegria que eles sentem, como é maravilhoso. Mas o que é preciso fazer para ser aprovado, para passar no vestibular? O que você precisa fazer? O que o estudante precisa fazer? A resposta está na ponta da língua, não é? Ainda mais assim, quanto mais concorrida a faculdade, o que o estudante precisa fazer? Precisa estudar. Estudar muito, precisa dedicar-se, aplicar-se aos estudos. É isso que é preciso fazer para ser aprovado no vestibular. Mas como eu disse há pouco, a nossa reflexão hoje tem a ver com o vestibular do céu. O que é preciso fazer para nós sermos aprovados para a vida eterna? Esse é o ponto. E eu quero orar com você antes da gente abrir a Bíblia. Pai querido, rogamos tua orientação, Senhor, para que tenhamos entendimento da tua santa palavra. Ó Pai, pelo Espírito Santo nós rogamos, ilumina-nos, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem, eu quero convidar você para o Evangelho de João. Vamos começar com o Evangelho de João, capítulo 6. Se você quer acompanhar aí na sua Bíblia, João capítulo 6, verso 47. São palavras do Senhor Jesus. Ele diz assim, em verdade vos digo, quem crê em mim tem a vida eterna. Jesus foi direto, Jesus foi claro e objetivo. Em verdade vos digo, quem crê em mim, diz Cristo, tem a vida eterna. O que é preciso fazer para ser aprovado, para ter direito à vida eterna? Jesus diz, quem crê em mim tem a vida eterna.
Eu posso também citar para você o apóstolo Paulo. A Bíblia diz que um dia um carcereiro, ele perguntou a Paulo e Silas o que ele devia fazer para ser salvo. Senhores, o que eu devo fazer para ser salvo? E a resposta de Paulo e Silas foi também bem objetiva. Eles disseram assim: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. Crê no Senhor Jesus Cristo, disse Paulo, disse Silas também, crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. Portanto, para ser aprovado no vestibular do céu, para entrar, ter o direito de entrar e desfrutar a vida eterna, é preciso crer no Senhor Jesus Cristo. Foi isso que Cristo disse, foi isso que Paulo, o grande pregador do Evangelho, transmitindo a própria palavra de Cristo, também disse: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. Esse texto está em Atos, no capítulo 16, Atos capítulo 16, versos 30 e 31. Você pode conferir na sua Bíblia. Tanto Cristo como Paulo, eles falam a respeito do crer, a respeito da fé. Fé que nos faz apropriar da graça de Deus. Fé que nos faz nos relacionarmos com Deus. A ênfase aqui está no ser, está no relacionamento com o Senhor. Mas eu não quero lhe confundir, porém, desejo lhe apresentar um outro texto bíblico. Também palavras de Jesus. E também posso lhe apresentar também palavras do apóstolo Paulo. Nós vamos agora para o Evangelho de Marcos, no capítulo 10. Evangelho escrito por Marcos, capítulo 10, a partir do verso 17. Essa é uma história conhecida, a história de um jovem rico que certo dia procurou Jesus. E ele se aproximou de Cristo e disse assim: bom mestre, o que eu devo fazer para alcançar a vida eterna? Pergunta objetiva, não é? O que devo fazer para alcançar a vida eterna? Marcos capítulo 10, agora no verso 18, respondeu-lhe Jesus, verso 19, sabes os mandamentos: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. Então ele respondeu, o moço rico respondeu, mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. E Jesus, fitando-o, o amou e disse, só uma coisa te falta, vai, vende tudo o que tens, dá-o aos pobres e terás um tesouro no céu. Então vem e segue-me. Ele, porém, contrariado com esta palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. O moço pergunta para Jesus, mestre, o que eu devo fazer para alcançar a vida eterna? E Jesus diz assim, você sabe os mandamentos, que não deve matar, que não deve adulterar, que não deve furtar, que não deve mentir, você deve honrar pai e mãe. Cristo mencionava os mandamentos quando o garoto disse assim, eu tenho feito tudo isso. Desde a minha juventude, desde a minha meninice, eu tenho cumprido essas coisas todas. Aí eu acho interessante quando Marcos diz assim, que Jesus olhou para ele e o amou. Eu penso que Marcos está dizendo assim, Jesus sentiu dó, sentiu compaixão dele, porque Jesus viu que era um moço sincero. Então o Senhor Jesus lhe disse assim, filho, falta uma coisa, só uma. E eu imagino aquele garoto pensando assim, ora, será que eu esqueci uma? Eu sempre me preocupei em fazer as coisas certinhas. Bom, mas para quem já faz um monte de coisas, fazer só mais uma e ter certeza da vida eterna, está tranquilo. O que falta? E Jesus diz assim, vá, venda todas as suas coisas. Ele era rico, venda tudo que você tem, dá para os pobres, dá o dinheiro para os pobres, e então vem me seguir, disse Jesus. E o Senhor foi além do pedido do jovem, que pediu para entrar no céu. Jesus diz assim, você terá um tesouro no céu. Mas qual foi a reação dele? Ficou contrariado, saiu triste, desanimado, porque era dono de muitas propriedades. O que é preciso o mestre fazer para entrar no céu? Jesus fala de mandamentos e também fala de caridade. Ok, você conhece os mandamentos, tá bom. Só que além disso que você faz, falta mais uma coisa. Vende tudo que tem, dá para os pobres, então você terá um tesouro no céu. Mandamentos e
caridade. E o apóstolo Paulo, que eu disse que citaria também. Quando você lê Carta de Paulo aos Romanos no capítulo 3, você vê que Paulo fala um pouco sobre a questão da lei e da graça. Fala a respeito das obras e da fé. E ele exalta a graça, ele exalta a fé, mas no finalzinho, lá em Romanos capítulo 3, verso 31, Paulo faz uma pergunta e ele mesmo a responde. Ele diz assim: anulamos, pois, a lei pela fé? E aí ele responde: de maneira nenhuma, com exclamação no final. Responde com força, com convicção: anulamos, pois, a lei pela fé? De maneira nenhuma. Antes, diz Paulo, confirmamos a lei. E aí? Não parece que eles estão se contradizendo? Não estou falando de contradição entre Jesus e Paulo, eu estou dizendo ambos se contradizendo. Porque a princípio Jesus diz para os judeus que eles devem crer nele para terem a vida eterna. Jesus diz, aliás, o apóstolo Paulo diz para o carcereiro que ele deve crer em Jesus para ser salvo. Porém, li outros dois textos, onde Jesus diz para o moço rico a respeito dos mandamentos e da caridade, para ter a vida eterna, porque foi essa a pergunta do garoto. E o apóstolo Paulo também, depois de um longo discurso, ele diz: anulamos, pois, a lei pela fé? De maneira nenhuma. Antes nós confirmamos a lei. E aí? Parece que no momento eles dizem uma coisa para uns, em outro momento eles dizem outra coisa para outros. Afinal de contas, para ser aprovado e ter a vida eterna, é preciso crer em Jesus ou é preciso obedecer os mandamentos? A salvação vem pela fé, quando você aceita a graça de Cristo, ou pela obediência, quando você vive na prática de boas obras. O mais importante para Deus é nosso relacionamento com Ele ou nosso comportamento? O que é preciso fazer para ter a vida eterna? Esses textos que li, eles são aparentemente contraditórios, mas é evidente que não são. É só a gente estudar um pouquinho mais que a gente compreende esse assunto que é profundo, que é lindo e que é encantador. Vamos esquecer um pouco o apóstolo Paulo e pensar só em Jesus. Porque se a gente entender Jesus, a gente entende Paulo. Paulo tinha uma compreensão maravilhosa do Evangelho, dos ensinos de Cristo. Por isso que eu digo, se a gente entender os ensinos de Cristo, nós vamos entender os ensinos de Paulo. Na verdade, os contemporâneos e compatriotas de Paulo, os judeus, é que tinham muita dificuldade de compreender certos temas bíblicos, sobretudo estes, relacionados à questão da fé e das obras. Mas Paulo tinha compreensão desse assunto, porque ele entendeu, pela própria orientação da palavra de Deus, tanto do Antigo Testamento como pelos ensinos de Cristo, que de fato a fé e as obras, a graça e a lei não estão em contradição, não estão em oposição, muito pelo contrário, estão em plena harmonia e a gente precisa entender esse assunto. Vamos então ao contexto de Jesus quando falou aos judeus. Eu volto aqui para o Evangelho de João no capítulo 6. Evangelho de João, capítulo 6. Se você observar aqui, você vai ver, logo no início do capítulo 6, que Jesus fez a multiplicação dos pães e dos peixes. E a multidão se encantou. Está escrito que no dia seguinte, uma multidão ainda maior se reuniu diante de Cristo. E Jesus olhou para aquelas pessoas e disse assim: ah, que dó. Eu sei que vocês estão aqui porque vocês comeram bastante e se fartaram. Como que dizendo assim, eu gostaria que vocês estivessem buscando o alimento espiritual, não simplesmente o pão que perece, não simplesmente o alimento material. E foi nesse contexto que Jesus disse assim: eu sou o pão da vida. Eu sou, disse Cristo, o pão vivo que desceu do céu. Quem de mim se alimenta, diz Cristo, por mim viverá. E então Jesus diz: quem crê em mim tem a vida eterna. Você compreende qual é a ênfase desse contexto aqui de João capítulo 6? Jesus está mostrando para aquelas pessoas que para alcançar o céu, para alcançar a vida eterna, nós precisamos ter um relacionamento com Ele e um relacionamento profundo, um relacionamento sincero, intenso, porque é através dele, quando nós cremos nele de todo o nosso coração e pela fé nos relacionamos com Ele, que nós temos o direito da vida eterna. É através de Cristo, de sua graça maravilhosa, que o homem se apropria do direito de alcançar a eternidade.
Quando Jesus está falando aqui dele como sendo o pão da vida, é como se estivesse dizendo assim, olha, do mesmo jeito que fisicamente falando, vocês não conseguem viver sem se alimentarem, no sentido espiritual é a mesma coisa. Se vocês não se relacionarem comigo, se vocês não crerem em mim, vocês também não terão a vida eterna. O relacionamento comigo é essencial e imprescindível para que vocês sejam aprovados e alcancem a eternidade. E você me dirá, tá bem, pastor, mas e por que lá, na conversa com o jovem rico, Jesus falou de mandamentos? Então eu já volto aqui a Marcos capítulo 10, a partir do verso 17. Observe. Jesus, como grande mestre que é e que foi, ele parte do conhecido para o desconhecido. Um bom professor, percebendo a limitação do seu aluno, ele procura discutir e apresentar ao aluno primeiro algo que ele conhece, para depois levá-lo a um conhecimento mais profundo, por ele, o aluno, ainda desconhecido. Então Jesus, quando cita mandamentos, ele sabe que está falando de um assunto que o garoto conhece, porque certamente aquele moço, vindo de uma família judia, criado na cultura religiosa de Israel daqueles dias, que era uma cultura religiosa que supervalorizava as boas obras, a caridade, o fazer, o obedecer. Jesus então parte do conhecido do garoto para o desconhecido, e ele cita os mandamentos. E o moço se empolga e diz assim, Senhor, tudo isso eu tenho feito desde que sou menino. Aí Jesus avança um pouquinho mais e diz, mas falta uma coisa, vende tudo que você tem, dá para os pobres e vem me seguir. O que Jesus queria dizer com isso? Jesus estava mostrando para aquele moço que para alcançar a vida eterna, nós devemos depender não do que nós somos ou do que nós temos, muito menos do que nós parecemos, mas nós devemos depender completamente dele. Quando Jesus disse assim para aquele moço, vende tudo o que você tem, dá para os pobres e vem me seguir, é como se Cristo estivesse dizendo assim, olha, depois que você abrir mão de tudo que você tem, você não terá mais nada e eu serei tudo para você. Quando você abrir mão das suas coisas, nas quais você tem colocado sua segurança, sua esperança, então a sua segurança estará em mim e a sua esperança será o céu. Oh, essa é a essência do cristianismo, essa é a essência da pregação de Cristo. Você compreende? Você e eu precisamos depender do Senhor Jesus Cristo. Ele deve ser a nossa segurança, Ele deve ser o nosso tudo, e a nossa bendita esperança deve ser o céu, deve ser a eternidade. Outra coisa que acho fascinante, se você observar aqui no capítulo 10, a partir do verso 13, antes da conversa do moço rico com Jesus, ele abençoou algumas crianças. Os pais levaram os filhos para Jesus e os discípulos tentaram impedi-los de se aproximarem de Cristo e Jesus ficou indignado. Então Jesus disse assim para os discípulos, não façam isso, não impeçam os meninos de virem a mim, porque dos tais é o reino dos céus. Então Cristo tomou os meninos nos braços, abençoou e disse assim para os discípulos, olha, quem não receber o reino de Deus como uma criança, nunca vai entrar nele. Quem não receber o reino de Deus como uma criança, nunca vai entrar nele. A gente tem a tendência de pensar que quando Jesus disse isso, é como se ele estivesse dizendo, olha, vocês têm que ser humildes, vocês têm que ser simples, têm que ser perdoadores como as crianças. Tá bem, não há problema nenhum, isso é verdade. Porém, um outro ponto importante que tem a ver com as crianças é a dependência delas dos pais. Não é verdade? Por isso que Jesus diz, tem que ser como criança para entrar no céu. Do mesmo jeito que as crianças dependem dos seus pais, nós devemos depender do Senhor, porque nele é que está a nossa segurança. É pelo Senhor que nós temos o direito da eternidade. Por isso que Jesus diz, tem que ser como criança para entrar no céu. E observe, o moço rico, ele estava acompanhando essas palavras de Cristo. E certamente ele ficou curioso e pensativo, como quer dizer isso? O que quer dizer isso? Ser como criança para entrar no céu, senão não entra. Nesse instante, quando Cristo avança, ele corre na direção de Jesus e diz, Senhor, o que eu devo fazer para ter a vida eterna? E Jesus então mostra para o moço rico que o que ele precisa fazer é, assim como uma criança depende dos pais, ele também deve depender completamente do Senhor. O problema do moço rico não era ter riquezas não é problema.
Pode trazer alguns problemas, claro, mas não necessariamente é problema. O problema não é quando você possui as coisas, o problema é quando você é possuído por elas. E era isso que acontecia com esse moço rico. Sua segurança, sua esperança estavam nas suas riquezas e não no seu Senhor. Que Deus lhe abençoe, que Deus me abençoe a nós todos, para que nós compreendamos o Evangelho. Eu preciso lhe dizer algumas coisinhas ainda mais para que fique bem claro. A obediência, ela não é o caminho para a salvação, mas a obediência é o caminho para os salvos. As boas obras não são para a salvação, elas são para os salvos. Lembre-se que perdão, graça, fé, confiança em Deus, salvação não são desculpas para a desobediência. A salvação não anula a necessidade da obediência, apenas dá à obediência uma nova motivação. É assim, somos salvos pela fé, claro. Através da graça de Cristo, quando, mediante a fé, nós recebemos a graça. É isso que faz com que nós sejamos aprovados para o céu. Porém, aqueles que de fato recebem a graça de Cristo no coração e pela fé estão se relacionando com o Senhor, eles tornam-se pessoas obedientes a Deus. A obediência não causa salvação, mas é consequência da salvação. Por isso que eu digo para você, as boas obras, a obediência, elas não são para a salvação, mas elas são o caminho dos salvos. Que Deus lhe abençoe, que você e eu entendamos esse assunto e que pela graça do Senhor, quando o dia final chegar, estejamos entre aqueles que são aprovados, porque creram de todo o coração e transformados pela graça de Cristo, viveram uma vida de obediência à sua palavra, à sua lei, aos seus mandamentos. Vamos orar juntos. Pai querido, louvado seja o teu nome, Senhor. Nós nos colocamos nas tuas mãos e te clamamos, concede-nos, Pai, cada dia mais entendimento da tua palavra e o poder do Espírito Santo para segui-la, para vivê-la. Que todos creiamos em Cristo, que todos vivamos obedientes à palavra do Senhor, à lei do Senhor, aos teus mandamentos, e que naquele dia glorioso estejamos todos entre os aprovados para o céu. Nós oramos em Jesus. Amém. Que Deus lhe abençoe, guarde com você a palavra de Deus que diz que a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. A gente se encontra. Um abraço, tchau.